Não podia estar completamente destruído. Não compreendia ainda como poderia ressurgir. Sentia que agora, com respeito ao céu, estava cego e que seu espírito se dirigia para outros pontos. Compreendia e perdoava ao mundo muitas coisas. Trocara de posição, pretendia, porém, arar mais fundo no sulco da vida. Sofria e trabalhava com o espírito. Seu sofrimento era mais fundo e mais maduro. A descida aos estratos inferiores da evolução, de onde sempre emerge a vida que ascende, se o embrutecia, também o fortalecia, alimentava o seu ideal, robustecia-o na escola da luta, reforçava-o ao contato com a força. Muitas de suas ingenuidades e de suas simplicidades caíam. Achava que o homem nem sempre era mau e nunca o era pelo prazer de fazer o mal pelo mal. O mundo dera-lhe respostas rudes, impiedosas, mas razoáveis e honestas. Havendo necessidade e dever de viver, ao que se pode agarrar a conservação individual senão ao próprio egoísmo, desde que o altruísmo não passe de retórica. Portanto, o egoísmo é necessário para completar o dever de viver. Logo, não é culpa, é dever. Inicial no mundo a aplicação individual e integral do Evangelho caminhar para a morte certa. Como se pode viver em oposição ao ambiente em contínua revolta à lei dominante? A ferocidade dos outros impõe a ferocidade própria. O reino do Evangelho não pode ser senão uma conquista coletiva. Os pioneiros isolados não podem fazer mais que ficar despedaçados. Com isto justificava-se a si mesmo por sua queda, mas procurava também justificar o mundo pelo delito de não ter, depois de 20 séculos, aplicado quase nada do programa de Cristo. Assim compreendia como o belo sonho do céu tivesse permanecido estéril para a massa, justamente porque, dado o estado de coisas humanas, aquele sonho seria integralmente irrealizável. O homem normal não é, certamente, o herói possuidor de força sobre-humana, em especial se tomado isoladamente, para erguer a pesada lei da matéria até os rarefeitos planos do espírito, a lei da justiça biológica, que é a do mais forte, para transformar na lei da justiça evangélica, que é o bem comum. E estas leis, naturalmente fortes na ação, não se deixam anular. Onde a conservação individual está presa ao egoísmo, o altruísmo é absurdo e impraticável. É bem árduo querer fazer um acordo entre o evangelho antibiológico e a vida terrestre anti-evangélica. Se o evangelho for a lei do futuro, isso não impede as condições irreconciliáveis do presente. Por isso, Renan, em sua vida de Cristo, pôde dizer que o ideal, bem no fundo, é sempre uma utopia. E Platão disse: sem loucura não haveria nada de belo e de grande no mundo. Cristo bem compreendera que o acordo não seria fácil, tanto que o seu evangelho toma uma posição clara, é desafio permanente ao mundo, inconciliável inimigo. Jamais foi declarada uma guerra mais terrível e profunda, sem possibilidades de paz, como essa movida por Cristo sob a amorável forma de suas boas novas. Neste encontro entre o céu e a terra, entre o espírito e a matéria, entre o bem e o mal, entre o evangelho e o mundo, deste titânico embate Cristo e Judas são dois protagonistas, os representantes das duas leis e das duas vidas que demonstram o salto das potências contrárias em forma de drama vivido. Tratava-se de duas leis inimigas e a luta era inevitável, o encontro fatal. E a relação é a mesma do caso atual. Quem vencerá? Quem está com a razão? Cada um dos antagonistas tem os seus recursos, as suas armas, a sua lógica, a sua justificação. Judas, em seu plano, é uma força, representa uma psicologia, uma lei, e, em certo sentido, um direito. E daí, a sua capacidade de agir. O drama é todo baseado na posição inversa do ponto de partida. Judas via as coisas do ponto de vista da terra e Cristo, do ponto de vista do céu. Partindo desta base, é lógico que Judas se considere traído por Cristo, tanto quanto Cristo se poderia considerar traído por Judas.
Se as metas eram opostas, era fatal o encontro das forças e a tragédia da traição. Judas aspirava a uma grandeza terrena e por isso seguia Cristo. Quando percebeu que o Mestre não trazia senão bens espirituais, quando descobriu que a grandeza que se poderia esperar de Cristo não era terrena, mas apenas celeste, então Judas se desiludiu e, na sua lógica, sentiu-se no direito de se considerar traído e, portanto, de se vingar, restituindo a traição recebida. Esta é a psicologia do mundo, que deseja alcançar os seus fins e não admite outros. A base da traição é esta anteposição de uma finalidade a outra e esta diferente valorização das coisas. Se o mundo compreendesse o maior valor do céu, seria absurdo, para ele, continuar a olhar para a terra. Mas não o compreende porque ainda é evoluído, está no plano animal, é o bruto que espera sua redenção. Aí está o drama da terra, que cumpre a sua lei. Cristo foi, em verdade, crucificado. Mas alcançada a meta, as coisas se transformam. Judas mesmo, a besta cega, compreende que sob os despojos do homem que ele acreditava haver morrido, há um outro ser, que não está morto, mas que vive sob uma lei muito diversa, que lhe dá o triunfo. Judas percebe que a terra, que para ele era tudo, não era para Cristo senão um lugar estranho, como se Cristo tivesse outra pátria e fosse de outra raça. Ante esta descoberta, Judas ficou atordoado. Viu o crucificado na ignomínia triunfar na glória. E esta transformação misteriosa apavorou. Vê que Cristo, com a morte, realizou totalmente o seu sonho e que ele, Judas, ficou abandonado no fundo, porque o verdadeiro traído e vencido é ele, transformado em instrumento cego nas mãos de quem desejara trair. Ele, Judas, sem o compreender, representara naquela paixão a parte pior e fora um dos fatores fundamentais e necessários para que chegasse o triunfo agora concluído. Primeiramente, traíra, mas vencendo a seu modo. Depois, fora derrotado. Não fizera dano senão a si mesmo e daí o seu desespero suicida. A sua lógica é férrea até ao fim e isto demonstra que, tal qual ele era dado o seu tipo como premissa, a conclusão era fatal, tanto mais que a sua vontade livre, dando um impulso suplementar à vontade fundamental do seu temperamento, revalidará e reforçará de tal modo que o arrastaria até o fim. Arrepender-se teria significado mudar de rota, trocar de natureza, entender o valor do céu, o que ele jamais compreendera, e não sabia absolutamente compreender. Ao contrário, ávido como era, procuraria salvar qualquer coisa e conhecia os caminhos para isso, porque Cristo sempre lhe dera o exemplo do perdão. Eis o resultado de tal jogo de forças. No fundo, porém, o dominador foi Cristo, que compreendia Judas, ao passo que Judas não compreendia Cristo. Isto mostra que Deus domina o mal repassando e apertando nos confins do bem. Livre, Judas estava entregue aos impulsos do seu tipo, a um destino seu, que continha os germes que se deveriam desenvolver e foi, tal como era, utilizado. Mas houve um momento de livre-arbítrio, de hesitação, no qual Judas vacilou. Por um átimo, a paixão de Cristo dependeu dele. Um átimo de liberdade, suficiente para estabelecer a responsabilidade, mas não capaz de suspender a paixão, pois que naquele fermento de povo de traidores em breve haveria uma fileira deles. No fundo, esta é a posição da terra perante o céu. Judas é a voz da terra que acusa e mata, Cristo é a voz do céu que vence, mas depois da morte, isto é, depois que as forças interiores foram libertadas para alcançar sua finalidade. Estranha vitória, para a terra que não compreende. A lei da terra é a lei de curto alcance, de realizações próximas e pequenas. A lei do céu é, ao contrário, de realizações afastadas e vastas, tanto que há tempo até para o abandono de Deus. O mundo desempenha a parte ignorante, do pressuroso logrado. Realiza depressa, mas de forma estável, quando não é pura ilusão.
O céu vai sem pressa, seguro através dos insucessos momentâneos, lento porque profundo. O mundo acredita ter vencido, mas perdeu. O alvo que pensa ter alcançado lhe escapa das mãos e a vitória se esboroa. É esta uma característica dos métodos satânicos, a instabilidade do equilíbrio e a precariedade dos resultados. Trata-se de um método de construir que não se rege por si, baseado na força. Assim que esta o abandona, ele desmorona. Trata-se de um método desarmônico, isto é, isolado do funcionamento orgânico do universo, método do egoísmo, isolado do amor universal, uma dissonância que faz centro em si mesmo em vez de ter como centro Deus, que é a harmonia universal. A terra parece em ruínas, no céu, o céu parece em ruínas, na terra. Ambos se renegam reciprocamente. O céu, na terra, não pode existir senão como negação da terra. Só será positivo quando no próprio céu. Aqui ele tem que se submeter à reação, à vingança das forças humanas. A terra é o campo de batalha onde as duas forças se encontram. Primeiro vence a terra. Quem desce a ela, tem que sofrer esta prova. Aqui o céu está em casa alheia. Deve se submeter às leis locais e aceitar os erros que lhe são impostos. No entanto, ele triunfa, não na terra onde desfaleceu. A compensação realiza-se no céu do qual a terra não percebe senão um reflexo. A grande luta da humanidade está nesta invasão apocalíptica que o céu deseja operar na terra e contra a terra, luta que se chama redenção. Os grandes campeões desta batalha são os santos. Por estas poucas palavras se vê quanto o problema de sua afirmação é mais complexo do que parece nas ingênuas e simplistas narrações de suas vidas. Parece grande pretensão querer vir praticar na terra a lei do céu, adaptar ao homem comum esse manto feito para espadas muito diferentes. Se há seres superiores que aqui descem, como vindos de um outro mundo e de uma outra raça, eles devem ser aprisionados, ao menos enquanto estão vivos, por esta realidade humana. Eles não a ignoram, ao contrário, devem sofrê-la. Superam-na, mas devem atravessá-la. O nosso personagem aplicava tudo isto a ele próprio. A sua fuga, afinal, fora apenas uma tentativa de evasão. Mas, fugir é um luxo para os grandes senhores do espírito, um direito apenas dos mártires. Não estava ainda maduro e não podia fugir. Era e devia ser ainda inexoravelmente prisioneiro da realidade humana. A nossa vontade pode alguma coisa dentro dos limites dados da estrutura e posição daquele organismo de forças em ação e desenvolvimento que é o destino. Não se pode fazer tudo totalmente só pela vontade, de outro modo. A Deus ordem do universo. O santo não se improvisa. E o martírio não se fabrica por vontade própria, seria um suicídio. Certos epílogos rápidos e gloriosos presumem uma preparação profunda e orgânica, a maturação de um destino, são a conclusão de uma vida e não de seus ensinamentos. Por isso podem ser rápidos. Ele se perguntava por que razão e por que justiça a paixão de Cristo. E não era o único caso, pudera se exaurir numa labareda violenta de poucas horas, ao passo que seus sofrimentos e de tantos outros simples mortais, duravam mais de meio século. A razão é que Cristo concluía, ao passo que os outros estavam começando um incêndio não pode lavrar como lavra um estilicídio, gotejar de um líquido, cotidiano. Por isso, não lhe tinham chegado ainda os meios para se sacrificar por sua ideia. No entusiasmo da primeira hora, se os meios se tivessem apresentado ele os teria aceito. Mas é raro que a imitação de Cristo se possa fazer na terra de forma tão rápida. E então, não sendo possível manter longamente certas tensões heróicas, nem o esforço de certas posições de projeção para fora da terra, em direção ao céu, nem lhe tendo sido dada a possibilidade de sair por meio da morte, pois que certas atitudes arriscadas não se poderiam resolver de outro modo, ele tivera que se precipitar. O desenvolvimento dos germes teria fatalmente recomeçado, mas por agora era preciso impedi-lo.
Certos heroísmos, já completamente aquecidos por sua chama inicial, não resistem na Terra, não se podem prolongar definitivamente. O ideal não se pode manter abrasado no indivíduo por mais de meio século, porque queima o organismo, e para se alimentar precisa de combustível do sucesso ou de reações que excitem a vida. A astúcia moderna, que compreendeu isto, já não comete o grosseiro erro de exaltar um homem e valorizar sua ideia só pela força da perseguição. Não comete o erro de criar o mártir, que nas fileiras alheias será sempre um maravilhoso estandarte, uma força criadora que o inimigo não se cansará de aproveitar em proveito próprio e contra os outros. Hoje evita-se perseguir abertamente, porque isto seria criar mártires e dar força ao inimigo. Prefere-se destruir em silêncio. Assim o ideal se extinguiria em suas mãos, como aconteceria a qualquer um que se tivesse encontrado em suas condições e, como ele, não tivesse merecido a solução rápida e conclusiva. A civilização moderna, voz da terra, tem um sistema muito seu para sufocar o espírito. Não o combate frente a frente, não o nega, mas observa-o. Não lhe diz, tu não existes, porque isto seria um reconhecimento do direito à defesa. Diz-lhe, eu existo, apenas eu, e assim o suprime sem o matar. Aturde-o com os rumores externos, com distrações contínuas, com o dinamismo mecânico e vazio que lhe dá a ilusão de fazê-lo viver, mas que em verdade o deixa morrer. Rouba-lhe cada minuto do tempo que ele tem para refletir, para se encontrar a si mesmo. Arranca-o da solidão para tirá-lo no vórtice das metrópoles. Não lhe dá tréguas. E a vida exterior exige, de fato, toda a nossa atenção. Não nos podemos deter nas margens. Nos raros momentos de paz percebemos que há dentro de nós um estranho descontentamento, uma insatisfação amarga, um vazio e uma fome, uma tristeza que a civilização não admite porque não tem meio algum para curar. O mundo desistiu de se opor deste problemas do espírito, tão importantes em épocas que hoje se chamam de primitivas, atrasadas. Parece que o homem perdeu completamente o sentido das coisas espirituais, tanto que nem mesmo as discute e nada se preocupa com elas. Esta é a solução mais radical, ou seja, a supressão do problema, a extirpação das qualidades necessárias para o enfrentar. O mundo preocupa-se com outras coisas. O seu gênio construiu a máquina e agora está certo de que com ela ganhou mais um escravo que lhe torna mais cômoda a vida. E a máquina é quem manda e se faz servir. O homem criou a máquina, mas não criou ainda o juízo para servir-se dela, o que é muito mais difícil. E corre, frequentemente só por correr, para servir a máquina que corre. O homem hoje se preocupa com a situação das massas. Os problemas individuais e aristocráticos não mais interessam. Hoje a evolução é em superfície e a consequência natural é que se tenha de renunciar a evoluir em profundidade. O fermento do progresso não ataca somente alguns pioneiros, ataca a massa enorme dos povos. É um movimento vasto e superficial. A civilização está em grande desenvolvimento e seria grave erro ignorar-lhe a importância. Trata-se de um grande trabalho social dirigido a grandes fins coletivos e que merece todo o respeito. Isso não se pode considerar senão como um rumor oceânico de fundo. Diante da maré enchente de massas humanas deve ser lícita a sobrevivência, embora isolada e por exceção, de indivíduos que se fizeram por si que pensam por si. E este livro não é senão a história de um aristocrata do espírito, de um solitário que se rebela contra todas as correntes do seu tempo, para não ser esmagado pelos números, para não ser submergido e anulado pela multidão. Justamente hoje, que se fabrica e se valoriza o homem em série, este tipo fora de série poderá se tornar uma interessante raridade. É claro que tais experiências de caráter aristocrático, conduzidas em profundidade, não são para a massa, que, por sua natureza, é rude e grosseira. Certas provas são observadas por muito poucos.
Os direitos e deveres do rebanho são proporcionais à sua capacidade e não são iguais aos de um ser isolado. É natural que a massa não possa ser individualista. Tentá-lo seria criar a anarquia e o caos. Por isso, nem mesmo ela tem o direito de o tentar. Mas, quem é mais individualista que os chefes? E quem mais totalitário que o individualista? E que o homem será mais detestado e mais imitado que o homem fora de série. A lei biológica é sempre a mesma: seleção dos melhores e abandono da multidão amorfa para os inconscientes. Esta história é a reação, com funções equilibradoras, do individualismo contra a multidão, da minoria contra a maioria, uma reação contra a classificação como tipo ideal, do indivíduo normal de valor duvidoso, uma reação contra a uniformidade mecânica moderna que invade até os valores espirituais, uma reivindicação da liberdade interior que pela lei da vida é sempre inviolável, filha que é unicamente do próprio destino. Este livro é, portanto, a exaltação da liberdade do espírito contra a escravidão da matéria e é também reação contra os tempos. É uma luta e um desafio. Mantém-se em forma elevada e abstrata, justamente para colocar distante desses problemas o vulgo ignorante e ávido de se imiscuir e demolir. Poderá não interessar, mas contém elementos que hoje a sociedade pôs de lado ou esqueceu, conceitos atrofiados hoje, mas que poderão ser úteis amanhã, quando as concepções dominantes se demonstrarem, pela amplificação do horizonte, insuficientes para resolver todos os problemas da vida. Pode acontecer que a sobrevivência destes poucos seres aos quais as leis da vida confiam a conservação do sutil fio da espiritualidade, para que não se destrua e se perca a orgia de forças, pode acontecer que o trabalho silencioso destes poucos seres isolados, incompreendidos e condenados, seja um dia considerado como providência e salvamento em tempo de naufrágio entre os preciosos tesouros conquistados pela civilização. É inútil discutir. Cada força deseja o seu desenvolvimento, que se processa completamente independente da compreensão humana. O pensamento das leis da vida exprime-se sem discutir, por assomos, não com demonstrações e arrazoadas, mas com fatos. O mundo é uma realidade concreta, cada um de seus pensamentos se revela em forma de ação. Não se diz, vive-se. Obedece-se sem pedir explicações. As leis da vida fazem-se obedecer e não se preocupam de fazer-se compreender. E cada um vai pelo seu caminho, com seus riscos e suas metas instintivamente, irresistivelmente, com suas boas razões para segui-lo, mesmo que não compreenda. O mundo vai pelo seu caminho, tentando a sua grande aventura épica e sanguinária. O nosso personagem ia, também ele, solitário, por sua estrada, cumpria, também ele, o seu destino. 22. Mentiras e justificações. Assim, ele entrara no mundo, decaído, mas livre e consciente para conhecer toda a verdade, qualquer que ela fosse, em todos os seus aspectos. E assim continuava a avançar na vida, sem temores nem preconceitos e em plena sinceridade. Desta sinceridade terá o mundo rido como de um sistema de ingênuos. Mas isto era, também, uma força. Esse era o seu método retilíneo e ele não o mudaria e aqui se revelava e sobrevivia o seu tipo inflexível, caído na terra, mas não pertencente a ela e que jamais poderia aceitá-la definitivamente. Aqui ele era sempre um estrangeiro, em exploração. Olhava o mundo francamente, de frente. Se o mundo tivesse uma verdade a dizer-lhe, seria constrangido a dizê-la. Se era mentira, ele a desmascararia. Aceitava, fazia sua lei do mundo para experimentar seriamente, mas também para tirar à face do mundo o resultado de sua experiência, se esta não fosse digna de um homem. Ele devia experimentar tudo e tudo saber. Estava, já agora, disposto a agarrar desesperadamente pela gola as leis terrestres e dissecá-las a fundo. Exigia a mesma sinceridade que oferecia. Assim poderia encontrar a significação do mundo para justificá-lo, opor
seus pontos débeis e suas contradições, acusá-lo e condená-lo. No entanto, aprazia-lhe a luta apocalíptica pelo ideal, mas queria franqueza honesta e corajosa. Teria considerado respeitável a fé em seu ambiente, desde que esta desse provas de coerência. Mas jamais lhe perdoaria a vileza de defraudar a sinceridade sob falsas aparências. Estava pronto a desmontar, consciente e honestamente, todas as suas construções e conquistas, pronto a perder a cabeça no suicídio espiritual, pronto para tudo. Mas metera-se com o Evangelho. Sua vida tinha sido uma experiência do Evangelho. Se ele tinha de cair, também o Evangelho devia cair e, caindo este, cairia também tudo quanto ele continha: justiça, bondade, fé, religião, ideal. Então, adeus tudo. Adeus tudo, se tivesse que haver mentiras. Ou honestidade, ou nada. A cruz é um símbolo supremo e terrível. Olha-se de frente e com seriedade. Se for um símbolo falso, que caia. E que haja coragem de o fazer cair abertamente, mas que isso jamais resulte da vileza e da mentira. Esta, no reino da força dirigida, embora para a violência, mas dirigida, é incoerência e incoerência é violação, é traição de todas as leis, tanto da terra como do céu. Seria vileza e vergonha imperdoável sobre a terra. Se a cruz é um símbolo falso, tem essa coerência de fazê-la cair honestamente. Mas se é um símbolo verdadeiro, aí do mundo. Aí, sobretudo, dos responsáveis espirituais pelo mundo. Não é lícito mentir diante da cruz, não é lícito mentir diante dos mártires que o seguiram. Ele procurava, mas encontrava não a coragem da revolta, mas a verdade, espremida, explorada, falseada até se tornar irreconhecível, o bem tão pervertido até se tornar mal, o sumo espiritual da vida manipulado até se transformar em veneno. Observava, aterrorizado, a dissolução moral do mundo, o seu método de falsificação do ideal, de traição ao céu. O fato de ter querido observar a vida por trás dos bastidores havia demolido nele todas as ilusões. O mundo não era senão simples representação de coisas nobres e virtuosas, de exaltações convencionais, de acordos tácitos não revelados aos ingênuos. Não era possível entender-se com duas linguagens tão diversas, a sinceridade e o fingimento. As verdades que ele dizia eram recebidas como mentiras, ao passo que ele tomava como verdades as mentiras dos outros. Não havia possível entendimento entre quem procurava o ideal com seriedade, e o mundo que dele fazia um estandarte para seus desígnios, para com ele conseguir vantagens materiais. Ele não compreendia por que, sobre este terreno de utilidades, era sempre vencido enquanto os outros saíam vencedores. As mesmas coisas, assim diversamente tratadas, produziam efeitos opostos. Era tomado por ingênuo. Se ousara dizer qualquer coisa, sua simplicidade provocara escândalo, sua sinceridade era ofensa. Não se gosta de ouvir certas verdades que devem permanecer ocultas. E pensou quanto seria útil para ele aprender um pouco do lindo jogo das pessoas respeitáveis. E pensava isto não com espírito de sátira, mas com profunda amargura. Não pretendia dar a estes julgamentos valor absoluto. Tratava-se simplesmente da impressão que as coisas lhe faziam, vistas de sua posição. Eram inconciliáveis com o seu temperamento, e ele reagia, eis tudo. Sua reação era lenta, complexa, profunda. Tinha que demolir com consciência e pela consciência, conservando íntegras a honestidade e a justiça. Mas sentia já indistintamente que não poderia resistir a esse ambiente por muito tempo, adaptando-se e esquecendo o seu passado, que com o tempo não poderia fazer menos que reagir a esta nova realidade tão inferior àquela já conhecida, que, dado o seu temperamento e os precedentes, seria inevitável uma nova revolta e, depois, uma ressurreição.
A nova experiência que ele acumulava atravessando o mundo das trevas não viria justamente para devolvê-lo, com maior impulso, com maior vigor, em direção à luz. Sentia no mundo um conteúdo inaceitável que, de certo, já formava dentro dele, ainda claramente declarada, a base da revolta. O primeiro impulso para sua nova transformação não era tanto a atração do alto, mas uma invencível repugnância pelos métodos do mundo, uma repulsa pelo inferior. Realmente, nada lhe parecia mais inaceitável e insuportável do que a falta de sinceridade e de retidão. Ademais, sentia que era inútil acusar, pretender reformar, ou pedir, porque o mundo desejava seguir pelo seu caminho e estava bem equipado para isto e bem armado para defender a sua vontade. E, se era impossível dobrá-lo, entender em si, e se ele também não podia dobrar a si mesmo, que lhe restava senão voltar-lhe as costas? Continuando sua exploração, observou como a sociedade funcionava segundo esquemas que cada geração deixa para a seguinte, nos quais se enquadram todos os homens e o seu trabalho. No âmbito destes esquemas, as categorias sociais, políticas, religiosas, militares, econômicas, as distinções e agrupamentos que, pelas mais disparatadas razões, unem ou dividem os homens. Dentro desses recintos artificiais devem se acomodar os tipos biológicos mais diversos, cada um com sua capacidade e que podem também estar em irreconciliável contraste com a posição socialmente ocupada. E então nasce a luta entre o esquema e o homem, entre o tipo verdadeiro e a roupagem falsa, luta em que cada um deles procura dobrar o outro, o esquema procurando transformar o homem segundo o modelo prefixado, o homem procurando transformar o esquema e adaptá-lo ao seu próprio temperamento. Dada a possibilidade que sobre a Terra tem o homem de disfarçar a sua verdadeira personalidade e dada, também, a impossibilidade de conhecer sua verdadeira natureza, os esquemas são forçados a considerar apenas as aparências, as formas, sob as quais é sempre possível ocultar qualquer substância. Daí, os mais estridentes contrastes e contradições. E ele percebia que caíra no reino da forma, onde dominam os esquemas. Dedicou-se, pois, a ir direto ao indivíduo, sem tomar em conta os esquemas, procurar um homem e nada mais, prescindindo, absolutamente, de sua posição e aparência exterior. Decidiu demolir todo o edifício da catalogação social, libertar o tipo das vestes que o envolvem e disfarçam, e sem dar nenhuma importância às transformações da forma, conseguir alcançar a substância. Este era o método do espírito e ele verificava que na Terra o que reinava era o método da matéria. Quanto mais o ser é evoluído, tanto maior importância dá à forma, à aparência exterior. Quanto mais é pobre em valores reais, mais procura se proteger com o manto de valores fictícios. Subir conduz à luz o verdadeiro eu interior, tornando-o, ao mesmo tempo, mais digno de poder aparecer. Assim, para fugir aos enganos e alcançar a realidade, ele não considerou mais a forma e o esquema, não deu mais atenção à veste exterior do homem. Procurou arrancar a máscara das coisas, as formas fictícias sob as quais tudo se esconde na Terra. Compreendia que, onde a luta é motivo fundamental da vida e universal meio de realização, é necessário o egoísmo, é necessária a mentira. Quem não tem força, se não recorrer à astúcia, ficará sem defesa, e um ser indefeso, sobre a Terra, está liquidado. Portanto, é indiscutivelmente muito mais útil apresentar-se como cheio de virtudes. A palavra raramente diz alguma coisa, raramente diz coisas dignas de serem ditas e quase sempre serve para esconder, em lugar de exprimir o pensamento. O ilusionismo faz parte do armamento protetor da natureza. Mas ele, que sentia a elevação dos ideais, horrorizava-se com esta profanação. Com esta inconsciência que pretendia pôr o céu a serviço da terra, considerando as coisas mais preciosas e elevadas como vulgares meios de proteger a vida. Repugnava-lhe a triste necessidade de reduzir tudo,
até o céu, ao plano humano, de usar tudo, sem distinção, em função da luta pela vida. Grande inconsciência, mas também grande miséria, esta triste necessidade. A luta universal e impiedosa invade tudo, exige-se e impõe a tudo. E aquele compreendia a significação e a lógica da imperdoável mentira. Mas que pavoroso terreno inseguro e escorregadio, que realidade de duas faces, que miséria o ser constrangido a tais meios para sobreviver. Que inconsciência, para poder ter a coragem de realizar tais profanações. A mentira pareceu-lhe a exaltação mais irrespirável da terra, a que tornava sua atmosfera mais impura e sufocante. Agoniava o método tortuoso, a realidade inconsciente que se desfazia facilmente, o mundo feito de ilusões. Neste terreno, em tal atmosfera de falsidade, devia o homem trabalhar, penosamente, procurando realizar-se. Devia fazer da desconfiança um hábito e uma qualidade e neutralizar, a cada passo, a astúcia traiçoeira do seu vizinho. Que terrível e infernal peso e que paradisíaca libertação pode emergir em plano mais alto, de sinceridade e de fé. Temeroso, olhava este mundo de aparências, o fazer-se e desfazer-se daqueles mutáveis e fictícios vultos das coisas, sem poder acreditar em mais nada sobre a terra. Que respondia o mundo a estas suas acusações? Primeiro, isto, vós acusais-nos de mentirosos. Mas vos esqueceis de que na terra o regime não é de justiça e de verdade, mas sim de luta, onde a mentira é uma arma de ataque e defesa. Tudo isto caminhará para a justiça e a verdade será um recurso para conquistá-las, mas são coisas longínquas e estão hoje ausentes da realidade da nossa vida. É absurdo pretendê-las. E se vós exigis a nossa sinceridade neste mundo, não pode ser senão para nos tirar nossas defesas e deixar que, assim, sejamos mais facilmente vencidos. E respondi ainda, somos os involuídos, ainda não redimidos. E quem nos dá a força para transformar a vida, levando-a, dos estridores da luta às harmonias evangélicas? É inútil o convite, ou a ordem do céu. Quem poderá transportar estes densos invólucros de matéria até aquela rarefeita atmosfera? Quem poderá afinar a nossa rústica sensibilidade ao ponto de poder-nos perceber a evanescente realidade daquele elevado mundo? Cada um é feito para o seu meio. Vós, anjos, não sois feitos para a terra e estarão mal aqui embaixo, como nós não somos feitos para o céu e estaríamos mal lá em cima. Nós somos inferiores. E aqui temos a nossa animalidade, a qual nos sabemos adaptar e que temos a força de suportar. Vós podeis ter os olhos voltados para o alto, mas nós estamos presos à terra e nosso olhar tem que estar voltado para baixo. Quem nos julga egoístas, impiedosos e agressivos dá provas de uma grande ingenuidade e ignorância da realidade da vida. Mas o ambiente terrestre não é um paraíso de alegrias gratuitas. É um mundo de forças inimigas, onde nada se obtém sem violência e imposição. O anjo tem razão, porque vai partir. Mas, se tivesse que ficar aqui, teria que se transformar ou seria eliminado. Estas são as condições reais e é inútil procurar suas causas. É verdade que tudo isso é bem rude e tem sabor de punição. É verdade que se o nosso destino é chegar a Deus, isto significará sempre um pavoroso trabalho. Condenação e trabalho não impedem que o nosso egoísmo feroz seja, dada a vida humana e seu ambiente, uma necessidade normal. Esta punição e abjeção, se não determinadas pela justiça divina, quem sabe por quais culpas nossas, já que nascemos hoje e morremos amanhã sem nada saber, de certo fazem parte do fatal determinismo inerente ao destino humano e são um tremendo peso que cumpre carregar, pois que, depois de 20 séculos, parece que nem mesmo o holocausto de Cristo conseguiu libertar-nos. Portanto, se tenta transplantar para a terra as coisas do espírito, estas, na atmosfera imprópria, fenecem rapidamente e são levadas a morrer.
São demasiado delicadas e sutis para serem percebidas, demasiado leves para terem peso entre gente de sensibilidade de ferro, em meio à feroz realidade. As leis biológicas não são um princípio abstrato, mas sim uma vontade concreta que exige obediência. Seguir o Evangelho significa rebelar-se a essa vontade e expor-se à vingança daquelas leis, que na terra dominam e molam quem as viola. Ai de quem não as respeita. Será triturado. Todos as suportam e aplicam, inclusive os teóricos que pretendem dominá-las e superá-las. Não é culpa nossa se o Evangelho e o mundo são inconciliáveis. Não podemos, para cumprir o dever de aplicar integralmente o Evangelho, eliminar o dever de viver. Não temos direito ao suicídio. Para se realizar qualquer coisa sobre a terra é preciso, primeiro a força, depois a astúcia, a bondade vem por último. A bondade é o meio mais inadequado em um ambiente onde se trata de agir e não de amar e sonhar, e com ela que na terra nada se faz. Temos que nos realizar primeiro na terra e depois no céu. O contrário é absurdo, nem há margem para semelhantes experiências. Temos que nos ater ao positivo, fugir à dor, procurar a alegria e nesta conseguir, rapidamente, o prêmio da luta. É preciso que o bem seja útil. Os resultados longínquos e hipotéticos não interessam. Aqui é preciso viver, não cair. Os que caem são arrastados. A luta é árdua e não sobram energias para ajudar aquele irmão que caiu, porque ele é sempre um rival e a piedade por ele rouba-nos a vitória. Na terra não há lugar para o Evangelho, não há possibilidade de fraternidade nem de altruísmo. O que surge é uma só coisa: lutar e vencer. Sob todas as máscaras e sob todas as modas do tempo, esta é a única substância estável, que jamais muda. O que nos vindes contar? Não. Não nos metais nos vossos ideais altruísticos. Desejais destruir e enganar a natureza. Ela não pode admitir a piedade onde se desenvolve a luta pela seleção. A justiça, então, se obtém não pela piedade dos superiores, mas pela rebelião egoísta dos inferiores, ou seja, não por amorosa conduta evangélica, mas por extorsão, porque a luta é contínua e apenas os mais fortes conseguem vitória. A realidade biológica não tem interesse algum no prolongamento da piedade maternal além de suas funções protetoras da maternidade. Proteger além destes limites é anti-seletivo. A vossa lei é fraca e só produz ineptos. A nossa justiça é férrea, inexorável e cria fortes. A lei biológica não pode aceitar o Evangelho. Em nosso mundo, a piedade e a bondade não funcionam. Ninguém paga o sacrifício e não há espaço para os ideais. A lei suprema é agir por si mesmo, sabendo bem que não se deve pedir auxílio, que não se encontrará piedade, porque o nosso vizinho está mais empenhado do que nós. Não nos resta senão negar todo auxílio e não ter piedade. Esta é a nossa justiça. O nosso mundo é um vórtice que nos impele a todos arrasta. Isolar-se, rebelar-se, é impossível. E nos agarramos desesperadamente ao vórtice, com todos os meios e alegrias, repelindo a dor como podemos. Porque faríamos esforços por resultados longínquos, quando temos que lutar pelas necessidades imediatas. Pelos caminhos do Evangelho, o cansaço é próximo e o resultado hipotético e longínquo, e por isso é natural que a natureza evite tais caminhos. Ela é positiva, utilitária, econômica, prudente. Não admite riscos. Se alguns loucos despendem energias perseguindo ideais e resultados incertos, ela não tolera o cansaço que deixará o homem extenuado aos pés de um sonho. A natureza, que está no instinto, faz suas contas e exige o pagamento tangível, seguro, na terra, para viver. Não lhe interessam os pagamentos de após morte, aquele abismo de trevas além do qual a vida humana não vale nada. Talvez sejamos cegos, mas somos feitos de bom senso prático, somos positivos. O céu não pode existir sobre a terra. O além é um mistério,
Não se fazem os sacrifícios heróicos, exigidos pelo Evangelho, por um mistério. Sim. Passam às vezes por aqui esses estranhos seres chamados santos, com os olhos sempre postos no alto. Que coisas verão eles lá em cima, não sabemos. Talvez seja um outro mundo, com outros fenômenos e outras leis. Não os podemos negar a priori, mas não o conhecemos. Suas realizações ideais estão longe demais para que possam ser tomadas em consideração. Fogem completamente à nossa experiência, e o que está fora desta é para nós praticamente inexistente e não interessa a vida. Visto dos planos biológicos, o ideal se afigura muito diferente e não pode ser avaliado senão em relação ao seu proveito utilitário, de acordo com o que possa render em nosso plano. É natural, pois, que tudo seja revirado, falseado, explorado. Realmente, aqueles superiores seres do ideal, são perseguidos pelas leis da Terra, são incompreendidos e maltratados, porque estão deslocados. A maioria tem razão em repudiar estes seres que saem do plano normal da vida. Em vez de viverem como os outros, na luta e na miséria da Terra, pretendem ser exceção e com isto cimir-se aos trabalhos que são o quinhão de todos. Quem superou as divisões humanas se torna expulso de uma vida feita de divisões. O universal não é normal, não é compreendido, não é permitido. Aqui na Terra, o relativo impera no seu reino e condena o absoluto. Que importa se a inteligência do gênio, sublime instrumento de música divina, não possa ser usada como bastão de ataque e defesa? A culpa é do gênio, por ser um anormal. Na Terra ele está só, ou quase, e quem está só não tem razão e quem não tem razão está fora da lei e pode ser impunemente destruído. De resto, a superioridade se paga. Que ele se normalize, desça a fossa comum da miséria e da ignorância e faça seus os instintos primitivos de todos. E se não souber fazer isto, e morrer, pior para ele. Dele nos riremos. Não nos interessa o espírito, mas sim o estômago. Se Deus está com ele, por que não desce à terra para o defender? Isso são luxos, utopias. A terra é feita para os evoluídos, para nós, que somos muitos, e não para eles, que são tão poucos. Talvez sejamos inferiores, grosseiros e mereçamos desprezo, mas estamos em nossa casa, temos a nossa lei e somos proporcionados ao nosso ambiente, ao passo que aqui na Terra eles não são. Tendo isto em conta, somos bem-feitos e não desejamos nos refinar e enfraquecer. Não podemos confraternizar com seres de outras raças. Se eles exauriram suas provas aqui e superaram nosso mundo, tanto melhor para eles, e que se vão. Nós não os superamos. As nossas provas são aqui na Terra e devemos ter a força e a coragem de as afrontar. Hoje o nosso Deus não pode ser ainda a bondade, mas é a força. Este é o reino da matéria e a matéria só obedece à força. Aqui, os que sonham coisas ideais são verdadeiramente imbecis. E o mundo me responde ainda, nós não somos apenas evoluídos, isto é, seres que vós, das alturas do vosso espírito, tratais como inferiores, somos, também, desgraçados. Vós nos condenais, mas conheceis, super seres julgadores de vós anjos sentados em vossos tronos de glória, conheceis a infinita miséria de nossa dor. Não somos apenas evoluídos. Estamos ainda esmagados sob o peso de 1000 trabalhos e nossa natureza humana está acorrentada à matéria, aprisionada em cárcere de ferro. Aqui não há margem para doces sonhos nem para contemplações. A realidade é dura, se não se luta, morre-se. Aqui os fatos provam a todo momento que o ideal é sonho e a realidade é dor. A nossa posição humana é de desgraça, o grande peso da expiação. Tudo isso nos dá direito a certas reações desesperadas, a certas horríveis descidas que negam o céu porque, no limite das forças tudo se abandona, mesmo o ideal, para que se possa ter um pouco de repouso. No alto há muita potência, muita justiça,
muita bondade, muita felicidade. Aqui na terra é muita miséria, muita injustiça, muito mal, muito sofrimento. Temos a dor que, mesmo quando nos atormenta, pesa sobre nós como ameaça. Conhecerá o céu esta miséria dos desesperados. E não é fácil a libertação porque ela destrói de preferência aqueles que trabalham para o bem e procuram salvar-se, na esperança de poder deixar a terra. Se é cansativo ficar, é mais árduo sair. E por isso, pouco se tenta fazê-lo. Esta dor é um direito terrível de levantar a cabeça envelhecida e impõe respeito. Ela é a expiação que nobilita o condenado e justifica a sua baixeza. Sobre este lado de que se diz que somos feitos cai continuamente uma chuva de fogo. Pouco mais sabemos. O conhecimento nos foge. Somos ceigos. Olhamos em vão mistério e nada vemos. A única coisa que verdadeiramente sabemos é que somos condenados a sofrer com a vida. E aquele Deus que é a razão e causa de tudo, esconde-se de uma abstração vertiginosa e inatingível. Ante estas respostas, o nosso personagem tomou-se de profundo sentimento de piedade. E, então, compreendeu quão mais vasto é o significado do Evangelho, desceu da cátedra, esqueceu-se de si mesmo e da sua posição de combate e compreendeu que só quem se eleva pelos outros e com os outros é que soube verdadeiramente. E voltou-se para seus semelhantes de braços abertos. O mundo dera-lhe a sua grande lição. A nova experiência não fora feita em vão. 23. O Evangelho e o mundo. Cristo disse: 1. Felizes os pobres de espírito. Ai de vós, ricos, que neste mundo mesmo encontrais consolo. 2. Felizes aqueles que choram, porque serão consolados. 3. Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. 4. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. 5. Felizes os de coração puro, porque verão a Deus. 6. Felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. 7. Felizes os perseguidos pela justiça, porque deles é o reino dos céus. E o mundo responde: 1. Os pobres são os vencidos. Nós, os ricos, somos os vencedores da vida. A riqueza é a felicidade que se espera, porque é o justo prêmio por lutar e vencer. 2. Desgraçados os que choram. Os vencidos merecem desprezo. Não há piedade para os fracos. A vida deseja os fortes. O mundo pereceria se, graças à piedade, fosse reduzido a um asilo de ineptos. 3. Aqueles que têm fome e sede de justiça nada conseguirão esperando-a de braços cruzados, devem procurá-la à força. Sobre a terra reina a justiça férrea e feroz, que se curva ao mais forte, ao que soube merecer sua posição pela coragem, arriscando e trabalhando, reina uma justiça que não deixa lugar aos fracos, aos sonhadores, aos idealistas inconsequentes. 4. A terra não é lugar de misericórdia. Estas piedades desequilibram as sadias leis da vida, levando a uma seleção de ineptos, de vagabundos e hipócritas. As sadias leis biológicas devem afastar estes parasitismos misericordiosos que detêm a vida e a levam à degenerescência. 5. A vida pertence aos fortes e não aos puros. Aos que vencem nada se pergunta, porque eles têm razão. Aos que perdem pergunta-se tudo, porque eles estão errados. 6. A lei da seleção não deseja os pacíficos, mas os lutadores e vencedores. Assim, realmente, fala a natureza no instinto feminino da escolha sexual. 7. Sobre a terra, a justiça é o triunfo do mais forte. Os perseguidos, enquanto não se revoltam e vencem, estão sempre errados. Na terra não existe respeito pelo céu. Não se respeita aquilo que está fora de nossa experiência e da possibilidade da nossa ação. Assim responde o mundo.
E poderia ainda juntar: não fomos nós que fizemos a lei que impera sobre a terra. Está escrita em nossos instintos, que nasceram conosco. Está escrita sobre toda a vida em nosso planeta. Portanto, pelo menos em nosso plano, esta lei não exprime a vontade e o pensamento de Deus. Quem tem razão? Porque o céu desmente a terra e a terra continuamente desmente o céu. E o Evangelho diz: ama o próximo como a ti mesmo. Mas o mundo, na realidade, aplica este outro princípio: destrói o teu próximo, se não queres que ele te destrua. Como será possível conciliar sistemas tão opostos? Não é apenas um problema do Evangelho e do mundo, mas o problema do destino do nosso personagem, que empenhara sua vida na aplicação integral do Evangelho. Ele procurava uma solução para o problema que se lhe apresentara assim que enfrentara a psicologia do mundo. Estava neste contraste a grande batalha de sua vida, assim como nele estava a trágica luta entre Cristo e a realidade biológica, as duas grandes verdades contrárias. Bem sentia as titânicas dimensões, a vastidão apocalíptica da batalha. Ousar contra a lei suprema da Terra, desafiar as leis da vida do planeta, afigurou-se-lhe a mais gigantesca aventura que um homem poderia empreender. E assim vivia o maior drama já concebido pela mente humana, o de Cristo em sua paixão, o de Dante na Divina Comédia, o de Goethe no Fausto, um drama cujo epílogo estava no céu, o desenvolvimento sobre a terra como um desafio e a substância era a humana destruição de si mesmo, para elevar mais alto a própria ressurreição. Ele tudo ousara e jogara na palavra de Cristo. Se fosse derrotado, aquela palavra seria desmentida, ao menos no seu caso. E agora revivia plenamente aquele motivo central do seu destino, na hora trágica e intensa em que era disputado pelas duas vidas, cada uma delas ansiosa por chegar às suas conclusões. Quando Cristo e Pilatos se encontraram, as duas verdades se fitaram em silêncio, desafiando-se. Pilatos perguntou a Cristo o que era a sua verdade, porque a sua própria ele a conhecia. Era a verdade biológica, prática e concreta, que lhe dizia: o teu chefe é o imperador, o vencedor pela força, aquele que manda, o único que tem sempre razão. Obedece-lhe, e conserva teu posto. Além disso, há uma ordem social e tu, que a representas, não a podes subverter. Não tem sentido a verdade de quem vive fora do mundo. Pilatos era, simplesmente, um homem prático, e teria compreendido Cristo se ele lhe tivesse falado com a linguagem do mundo. Naturalmente, nem mesmo esperava pela resposta, que Cristo não deu. Nenhum nem outro falou e a verdade não passou desta pergunta. Mas os dois responderam com fatos e conclusões diversas. Os fatos e não as discussões são as respostas mais sérias. Uma vez determinados, temos que lhes assumir a responsabilidade e suportar as consequências. Cada um seguiu o seu próprio caminho, alcançando sua meta diferente. Era inútil explicar, mesmo porque não seria possível compreender. Assim situadas nos antípodas, as duas verdades se acusavam mutuamente de extrema ignorância. Pilatos não pretendia, realmente, dar fim ao mártir, coisa sem importância, embora com o pior dos significados para ele e seu ambiente. Pilatos é o verdadeiro símbolo do mundo que se baseia no cálculo utilitário, não admite o ideal, considerando-o loucura. E o ideal não tem outra resposta senão o silêncio e o martírio. Ante estas afirmativas mudas e terríveis, a terra continua a exprobar ao Evangelho a ignorância das condições de fato, tão adversas ao homem que, se este quiser sobreviver, deverá saber dobrá-las ao seu próprio domínio. Em tom ambiente, uma bondade que vai além da função feminina da proteção de sua prole, é antivital. A direção da vida está confiada ao homem conquistador sem escrúpulos e sem piedade. O martírio, conclusão lógica da vida do pioneiro evangélico, é um absurdo, antibiológico e anti-humano. A verdade é vencer. Seu eu for generoso,
O meu vizinho me arruinará. A minha bondade será tomada como fraqueza e a minha derrota será o seu triunfo. Sobre a terra não se admitem outras verdades senão as que são úteis para viver e vencer. E o Evangelho, de início, desarma o homem e manda-o combater na terra sem arma.